me desculpa, mas a despeito de eu hablar espanhol, vou hablar em portunhol, não em português. Bem devagarinho, despacito, para que a nossa grande Estela possa compreender e conversar com todas. Marielle vive! No Dia da Consciência Negra no Brasil e no mundo, eu quero começar a uma homenagem, não de silêncio, porque o silêncio é covardia, mas uma homenagem de luta a esta grande mulher negra, mãe, lésbica, feminista, lutadora, vereadora da cidade do Rio de Janeiro e barbaramente executada com o seu motorista Anderson. Então, a Marielle, todas as nossas, as minhas, em nome das mulheres brasileiras, homenagens, e a nossa luta é a grande homenagem que podemos fazer. Marielle vive! E a outra, evidentemente, não por ser o Dia da Consciência Negra, mas também em qualquer dia, nós temos que lembrar o nosso preso político, que é o nosso presidente Lula, e que nós temos que também gritar bem alto: Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Livre! Lula livre! Lula livre! Marielle vive! Bem, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço a Claxon e principalmente ao lado desta grande mulher, esse ícone, a querida Estela Carlotto. Falar de direitos humanos numa época de um neoliberalismo tão selvagem, tão cruel, é falar de coisas, de memórias, de verdade e de justiça. E, basicamente, é um momento de reflexão para radicalizarmos a democracia na nossa grande América Latina. O que eu chamo de radicalizar? Eu fui presa política por 3 anos no Brasil, em 71. Tinha uma filha de 1 ano e 10 meses. E, como eu, todas, a maioria das mulheres que lutaram contra a ditadura civil-militar no Brasil, saímos da prisão e continuamos a lutar pela verdade, memória e justiça. E, recentemente, no Brasil, eu costumo dizer
que eu vivi 2 golpes, o de 64 e o de 16, que eu era ministra da presidenta Dilma de Política para as Mulheres. E eles foram diferentes. Porque em 64, nós tínhamos um inimigo comum. Em 16, ele estava diversificado. Embora as instituições que deram o golpe de 16 também deram em 64. E este golpe agora, de 16, no Brasil, como a presidenta Dilma disse ontem, como o Zé Eduardo falou, como o senador Lindbergh também falou, eu não vou repetir. Concordo com eles. As fases do golpe no Brasil agora, tirar o golpe de destituir uma presidenta eleita com 54 milhões de votos, implantar em tempo recorde as medidas mais cruéis do neoliberalismo, que afetaram a desregulamentação, a privatização e o corte nas políticas sociais, afetaram prioritariamente trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, mulheres, a população negra, a população LGBTI e, sobretudo, MST, viva! Grande MST e grandes mulheres do MST. Em tempo recorde, tudo que foi conquistado de direitos no Brasil acabou. E tem uma questão que, para fechar o golpe, tinham que condenar sem provas o presidente Lula, prender e tirá-lo do processo eleitoral. Pois bem, a extrema-direita elegeu como, entre aspas, salvador da pátria, a pessoa que no dia do impeachment declarou seu voto em homenagem ao maior torturador que o Brasil já teve, que me torturou, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Este torturador, o livro dele é o livro de cabeceira do presidente eleito no Brasil. Mas ele está lá. Ele não, mas ele está lá. E agora nós precisamos saber o que fazer. Como resistir neste tsunami. E eu quero pontuar o ponto forte da campanha do Haddad foi quando, na televisão, uma liderança que saiu da cadeia comigo, Maria Amélia Telles, Amelinha Telles, deu um depoimento que foi torturada pelo Ustra. Ela é responsável pela comissão de mortos e desaparecidos no Brasil, pela formação da comissão de desaparecidos políticos no Brasil. Ela deu a vida para isso. E está violentamente ameaçada pelas milícias. Então,
a questão de direitos humanos, a pauta de direitos humanos, hoje no Brasil, ela não se pode falar. Ao falar da pauta de direitos humanos, Estela, ao falar de direitos humanos, nós estamos correndo risco de sermos desaparecidas outra vez. É uma situação muito grave que hoje temos no Brasil. E a pauta identitária, memória, verdade, justiça, nós teremos que reconfigurá-la e redesenhá-la. As mulheres são alvo preferencial da perda de direitos, impactadas violentamente pelas políticas neoliberais. A população negra, pior, a população LGBT e também. Então, eu quero terminar dizendo para vocês, aqui vocês têm duas mulheres, duas irmãs de países irmãos. A grande Estela, eu que falo em nome das mulheres brasileiras, pela minha história, pelo meu compromisso com as mulheres. O homem que abriu um processo contra mim, porque eu disse que ele era um ator pornô e que fazia apologia do estupro na televisão, ele ganhou em primeira instância e perdeu em segunda instância, porque eu ganhei. Alexandre Frota é deputado federal no Brasil, eleito. Então, nós temos que ter um compromisso com esta pauta identitária. Não existe democracia sem a pauta de direitos humanos e sem a pauta dos direitos humanos ampliada para, além da memória, verdade e justiça, para as mulheres, para a população negra, que no Brasil é muito forte, e para a população LGBTI, para a população cigana, para a população de matrizes religiosas. E isto não é brincadeira. Nós temos que lutar contra o neoliberalismo, que tenta capturar essas pautas, assassina essas pautas, faz um apagamento delas e diz que uma empresa que tem uma mulher na direção resolve a situação das mulheres. Não é verdade. Então, eu termino exatamente no tempo que me foi dado e vou cumprimentar as mulheres, em primeiro lugar, as mulheres argentinas, pela grande manifestação do aborto, pela legalização do aborto, ao longo desses últimos tempos. Cumprimento todas e todos os lutadores da América Latina. E conclamo, como todas e todos, a darem as mãos, porque sozinha e sozinho não somos ninguém. De mãos dadas, somos milhões e milhões de mulheres e de homens, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as classes sociais. E agora,
passo a palavra para a nossa heroína, para a nossa grande Estela Carlotto, que aqui na Argentina e na América Latina dispensa apresentações pela sua própria história. E eu digo, Estela, é uma emoção estar neste lugar, ao seu lado, e aprender tanto com a tua história de vida. Muito, muito obrigada, de coração. Com vocês, Estela Carlotto, animadora de auditório. Com você, Estela Carlotto.